Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Mas se aí está todo mal, nas palavras, todos temos dentro de nós um mundo de coisas, cada qual tem um mundo seu de coisas. E como podemos nos entender, Senhor, se nas palavras que eu digo, ponho o sentido e o valor das coisas como elas são dentro de mim, enquanto quem as ouve, inevitavelmente as assume com o sentido e com o valor que tem para si, do mundo assim como ele o tem dentro de si. Acreditamos nos entender, jamais nos entendemos. Olhe, a minha piedade, toda a minha piedade por esta mulher. Ela a assumiu como a mais feroz das crueldades. Boa noite, eu sou Jean Gaspar. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho. Está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que irá discutir fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Filosofia no Cotidiano quer trazer de volta o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. Filosofia no Cotidiano tem por finalidade instigar os telespectadores a um modo de pensar afastado do senso comum, tornando o mais conhecido de todos a seriedade que envolve a compreensão teórica acerca de fatos específicos e sua relevância para as possíveis soluções. Para início de conversa, se a filosofia e o cotidiano são práticas do ser humano, então colocaremos sempre o homem no centro de nossas discussões. Compondo o elenco do programa estará conosco o músico concertista William Gomes, que irá ilustrar ao som do violão as temáticas a serem discutidas, sempre acompanhada de um comentário estético. Filosofia no Cotidiano irá ao ar sempre aos domingos e terças-feiras. Domingo das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Filosofia no Cotidiano trará sempre um convidado para tratar de problemas que farão parte de uma temática categorial dentro de um ciclo de 4 programas. Neste primeiro ciclo, a temática é acerca do humanismo. Esta noite, para expor e responder às questões partindo de fatos da cotidianidade, mas com um eixo temático voltado para o humanismo, estará aqui o ator, professor e teólogo, especialista em Santo Agostinho, Tarcísio de Oliveira. O problema a ser discutido na noite de hoje tem como relevância principal a reflexão da felicidade para Santo Agostinho, onde Santo Agostinho levanta a questão sobre se a felicidade é a posse de algo. Dá-se daí que podemos refletir que a realização dos desejos é a posse de algo. Pois bem, o problema para o ser humano é o que deve ser esse algo. Dentro de uma questão central em que o consumismo se coloca como uma aparente felicidade ao ser humano, o professor Tarcísio irá discorrer sobre como se dá a felicidade, como ela pode ser completa segundo a visão de Santo Agostinho. O consumismo é uma prática que avança sobre a mente dos homens, transitando nesse sentido entre a subjetividade e a objetividade dos indivíduos e, portanto, estendendo-se à sociedade, formando cada vez mais um ser humano espiritualmente e materialmente superficial ou até mesmo rebaixado. No entanto, propaga-se a ideia de que no consumo está a porta que encaminha o ser humano para a felicidade. O professor e teólogo Tarcísio de Oliveira irá discorrer acerca do consumismo em nossos dias, tendo como propositura teórica a resolução deste problema generalizado o pensamento do filósofo Santo Agostinho, que versa sobre os sentidos da felicidade, que não devem restringir-se ao gozo material, mas também interior dos homens. E no próximo bloco, o professor Tarcísio de Oliveira irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Esse programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais, Franco e Bachó Móveis e Panificadora e Confeitaria Merengue. Filosofia no Cotidiano, volta já, não saia daí!
Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Aqui está conosco o professor Tarcísio de Oliveira, que nos traz o pensamento de Santo Agostinho. Professor, fique à vontade para a exposição dos problemas que o senhor decidiu discutir conosco. Uma boa noite aos telespectadores. E é uma alegria estarmos falando de um dos gigantes da filosofia, que é Santo Agostinho. Agostinho, ele é uma pessoa que, apesar de viver numa época assim tão distante da nossa, que foi o final do Império Romano, ele ainda nos traz muita coisa para o nosso interior, para a nossa formação, né? E o objetivo dessa noite é a gente falar um pouquinho sobre esse tema da felicidade. Eu acredito que, em primeiro lugar, é importante a gente perceber como é que foi a trajetória da própria vida de Santo Agostinho, né? Como nós percebemos muitas vezes, a gente sempre está em busca de algo, né? A gente está em busca de algum ideal, alguma coisa que deixa a gente um pouco inquieto, né? E essa nossa inquietude é uma coisa que esse jovem Agostinho sentiu logo cedo. Então ele leu uma obra de um filósofo Cícero chamado Hortêncio, infelizmente perdida essa obra, e a partir da leitura desse texto que falava, era um grande elogio à filosofia, ele ficou entusiasmado, né, com a questão filosófica. E ele percebeu que o seu caminho era a filosofia. Em seguida, ele vai se aproximando de aquilo que na época era um modismo, que era o maniqueísmo, né? O maniqueísmo era uma concepção que ao mesmo tempo tinha um pé na filosofia, tinha um pé na religião, mas ela tinha uma base fraca na filosofia, né? Então ela tinha uma concepção que existiam opostos, bem e mal, e a força de um Deus que gerava o bem e de um Deus que gerava o mal. E a partir desses opostos, tudo era criado. E Agostinho vai percebendo que essa visão traria alguns problemas filosóficos. Por exemplo, na concepção maniqueísta, a alma era uma criação de Deus. E o corpo, para combater essa criação do Deus do bem, seria uma criação do mal. Então, uma questão complicada que os maniqueístas tentavam responder era: tudo aquilo que vem do corpo é mal? Então uma criança, por exemplo, quando nasce, a mãe dá à luz uma criança, ela está cometendo um pecado? Santo Agostinho começa a levantar essas questões. Quando você assassina alguém, libertando então aquele corpo, aquela alma daquele corpo, você está fazendo um bem? Então o assassinato é um bem? Então essas respostas não satisfatórias fez com que Agostinho, depois de uns 10 anos, ele abandonasse o maniqueísmo e depois procurasse até combater esse tipo de pensamento. Aí ele
fica descrente na própria filosofia, né? Ficou tão ligado, né, numa causa, né? E é compreensível que ele fica um pouco desiludido. E aí temos um período de ceticismo em Santo Agostinho. Nesse período de ceticismo, ele entra em contato com a academia de Platão, com a filosofia dos acadêmicos. E aí que ele vai ter uma aproximação com Platão também. E a partir dessa visão de Platão, ele começa a ter uma mudança da sua forma de ver o mundo, que era a forma do maniqueísmo. E a partir daí, ele vai entrar em contato com o neoplatonismo, e o neoplatonismo vai ter uma importância profunda na questão de Agostinho, onde ele vai visualizar a questão do bem diferente da forma como era vista pelo maniqueísmo. E a partir daí, ele vai se entusiasmar com a fama de um grande orador, porque a profissão de Agostinho era professor, né? Sim. E é interessante, até nos escritos de Agostinho, que ele fala sobre o dia a dia de ser professor, as dificuldades de sala de aula, né? Não era sala de aula naquela época, né? Mas as dificuldades que nós, professores, vivemos na sala de aula. Então é interessante, nós temos assim um ancestral tão ilustre, né? Como o professor Agostinho. E aí ele escuta que um grande bispo, Ambrósio, bispo de Milão, e ele estava em Milão naquela época, ele tinha conseguido, né, através do seu esforço, era o orador do Império Romano. Então ele vai escutar os sermões do bispo Ambrósio apenas com uma curiosidade profissional, né? Acontece que o discurso de Ambrósio tinha um fundo cristão. E ele começa a ser seduzido por aquele discurso. E uma curiosidade também, que é importante de passar quando é possível, né? No primeiro encontro que ele tem com o Ambrósio, ele falou: eu preciso conhecer aquele homem. E aí ele foi adentrando lá, né, no aposento do Ambrósio e estava lendo. Ele fica muito impressionado de ver o Ambrósio lendo assim, conforme nós lemos, né, em voz baixa, porque o normal naquela época era a leitura em voz alta, todo mundo lia em voz alta. Ele falou: mas como ele consegue? É muito inteligente esse homem, consegue ler assim, né? Não fala nada. E fica já assim conquistado, né? Aí Ambrósio vai seduzindo Agostinho na filosofia, porque é a primeira vez que Agostinho tem alguém do seu nível intelectual. Primeira vez que ele encontra é a figura de Ambrósio, né? E aí ele vai percebendo que o caminho cristão é o caminho que vai dar sossego àquele coração inquieto. E logo a seguida vem a conversão de Agostinho, e após a conversão ele vai se retirar para um sítio de um amigo, numa localidade chamada Cassiciacum, onde ele tem uma vida comunitária, né? Está lá a mãe dele, seu filho Adeodato, que era um jovem de uns 14 anos, que logo depois, infelizmente, morreu, né? E familiares, outros e amigos, né? E procuravam fazer o que nós estamos fazendo nesse programa, né? Que a proposta do programa é a gente poder estar discutindo, trocando informações, trocando pontos de vista, né? Procurando o quê? Enriquecer-se mutuamente. E aí, dessa época que vem um diálogo inicial de Agostinho chamado De Beata Vita, o diálogo sobre a felicidade, que se supõe que foi escrita a partir realmente de uma discussão que houve no aniversário de Agostinho, né? Então se diz que nesse diálogo Agostinho propõe ele dar um presente, já que ele era aniversariante, né? Ele estava dando presente, que era o diálogo sobre essa questão tão importante para o ser humano, que é como nós podemos ser felizes, né? Que é uma questão importante da filosofia. E aí, então, nós temos esse diálogo, que é um diálogo curto, que eu vou procurar apresentar para vocês assim, uma síntese desse belo diálogo. Num primeiro momento, o diálogo apresenta uma alegoria, a chamada alegoria do mar, a famosa alegoria do mar de Agostinho. Nessa alegoria, ele coloca que existem vários navegantes que têm o objetivo de chegar ao porto da filosofia. Alguns desses navegantes procuram sempre estar próximos da luz do farol, para que não se percam, né, naquele mar.
Outros sentem que aquele farol limita, né, seus caminhos. E sentem confiança e vão adentrando o mar. Quando de repente estão perdidos, não tem mais como voltar à luz do farol, estão abandonados no meio do oceano. E tem uma terceira categoria de navegantes, que são aqueles que, quando estão já nas fronteiras da perda da luz do farol, sentem o perigo e pensam, refletem e voltam para a tranquilidade dessa luz, desse farol. E Agostinho coloca para a gente que esse farol é a luz de Deus que guia, né, a humanidade. E a luz de Deus também está relacionada com a razão que Deus nos deu, né? Se Deus nos deu a razão, é para que nós possamos usar essa luz, né? Agora, algumas pessoas, como o caso foi o de Agostinho, estiveram na fronteira de se perder, né? E ele estava muito angustiado nesse momento, quando ele retorna e se reencontra a partir da luz cristã. E aí vem uma coisa muito interessante dessa alegoria, que é quando esses navegantes estão para se aproximar, já estão muito próximos do porto da filosofia, que é o objetivo de todos, existe um enorme rochedo com rochas muito bonitas, que seduzem os navegantes e fazem com que muitos naufraguem e não cheguem ao porto da filosofia, que está tão próximo, né? E aí que eu acho que é bonito isso, quando Agostinho fala assim, o que é esse rochedo? É o orgulho do filósofo. Então o filósofo, quando se fecha no seu mundo, não está aberto à própria filosofia, né? Porque a filosofia, na verdade, é troca de pontos de vista. A gente tem que aceitar pontos de vista diferentes para ter o diálogo, né? Senão a gente fica muito limitado. E quando a gente se fecha, é esse orgulho que faz com que a gente não chegue a esse porto da filosofia. Então ele começa o diálogo, esse livro A Vida Feliz, com essa alegoria. Em seguida, começa o diálogo propriamente dito. Logo no início, ele coloca a seguinte questão. O ser humano, sobre ele sabemos alguma coisa? Porque ele vinha de um período de ceticismo, né? Então essa pergunta já é uma provocação, né? Se a gente pode saber alguma coisa, né? E aí eles falam, não, podemos saber alguma coisa, pelo menos que nós temos um corpo e uma alma, né? E aí vem a pergunta de Agostinho. O alimento que nós comemos alimenta o quê? O corpo ou a alma? Já que precisamos do alimento. Ora, a partir do diálogo eles vão refletindo e veem que o alimento tem efeitos sobre o corpo. Se alimenta demais, a gente percebe os efeitos, né, do excesso do alimento ou da ausência do alimento. Então esse efeito é visível no plano físico, que é o plano corporal. Ora, se a alma também é vida e tudo aquilo que tem vida precisa de alimento, precisamos de algum tipo de alimento. A posse desse alimento nos conduz à felicidade, né? À satisfação da alma. Então já começa a questão sobre a felicidade, né? Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, né? Espiritualmente no sentido da razão também, né? Essa questão vai ser então logo debatida. Será que ser feliz é ter a posse de algo? Que nós pensamos muitas vezes, se eu tiver tal coisa, eu acho que vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz, né? E almeja aquilo, e sonha com aquilo. De repente, às vezes, conquista aquilo e vê que não era aquilo que imaginava. Então, será que é na posse de algo que nós possamos ser felizes? E aí é colocada essa questão para aqueles que estavam dialogando. E Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, coloca a seguinte questão. Nem tudo aquilo que deseja convém. Porque nós podemos querer coisas que às vezes não são bem. Podemos desejar mal. E isso é uma questão que fica evidente no diálogo, né? Então, a partir desse momento, já se tem uma ruptura, né? Nesse plano.
A posse de algo que seja um bem pode nos trazer a felicidade. Porque se a gente deseja algo que não seja um bem, ou que a gente ache que seja um bem, mas na verdade não é, isso não vai nos tornar pessoas felizes. Em seguida, vem a questão, o que é esse bem? Né? Será que esse bem é um bem material? E aí vem uma questão que é colocada por eles, né? Bem, a gente precisa sempre situar que esse diálogo foi escrito no final do Império Romano. Né? O Império Romano, ele tem algumas... é muito distante de nós, mas tem alguns pontos de contato com a nossa época, né? De crise. Porque eles também estavam em crise, né? De muitas mudanças, de falta de segurança com relação à tradição passada, né? E também aconteceu muito na Roma Antiga, muitos ricos, né? Muitos ricos, assim, profundamente ricos, né? Enquanto muitos eram muito pobres, né? Acontecia isso, como acontece também no nosso mundo. Então, é colocada a questão de um homem que era profundamente rico e se matou. Então, essa questão vai ficar uma questão marcante em dois momentos do diálogo. Por que esse homem acaba se matando? Se ele tinha materialmente tudo. Para ele não faltava nada, aparentemente, né? Se ele tinha posse de tudo, por que ele se mata? Então, aquilo que é material não pode ser considerado verdadeiramente um bem. Por quê? Porque o material cai no plano do temporal. Aquilo que é temporal, ele pode hoje ser um bem, amanhã não. Se nós estamos de posse de algo que é um bem transitório, nós temos o medo de que esse bem deixe de ser bem. Então, o medo não nos deixa felizes, porque estamos na posse do medo, não da felicidade. Então, esse medo nos traz inseguranças, né? Nos traz inquietações, e essas inquietações tiram o nosso sossego. Então, não são o caminho da felicidade. Portanto, a posse de algo que é um bem não pode ser temporal. Aí vamos para a questão. A posse desse bem, que tem que ser algo, portanto, atemporal, eterno e sumamente bem, está disponível para o ser humano? Que bem é esse que é atemporal, eterno, portanto, e que permanece sempre como bem? E aí se chega a questão de Deus, né? Deus é o bem que é eterno, que é atemporal. E parece que se resolveu a questão, porque o diálogo acontece em dias, né? E aí no final de um dos dias se chega à conclusão. Sim, a felicidade é isso, a posse de Deus, que é a posse daquele ser que é eterno e que é o sumo bem. Mas aí Santo Agostinho, como é do seu estilo, coloca sempre todas as possibilidades filosóficas. Como podemos, como seres humanos, ou seja, seres que são finitos e temporais, possuir algo que é atemporal e infinito? Será que nós que somos infinitos podemos possuir o infinito? E Agostinho disse que isso não tem lógica. Não tem lógica, né, a gente possuir a Deus que é infinito. E aí parece que fica um anticlímax, né? Parece que se chegou a solução da questão e em seguida todo mundo fica meio murcho, né? E agora? Tanto debate, né? Tanta discussão, e agora? Fica para o dia seguinte, né? Uma espécie de novela da Roma Antiga, né? Aí no seguinte, e filosófica. Vai ver como são outros tempos, né? E aí Santo Agostinho no dia seguinte vai tentar verificar o que é o caminho da felicidade a partir não do que é, mas do que não é. Então ele sabe que infeliz é aquele que tem carência.
Se alguém tem carência, falta algo. Se falta algo, dá intranquilidade. Se dá intranquilidade, deixa a pessoa infeliz. Pelo pensamento dialético de oposição, né, teríamos a solução do que viria a ser a felicidade, que seria o contrário disso. Então, aquele rico, voltamos à questão daquele rico que se matou. Se ele se matou, ele tinha intranquilidade, ele tinha carência, faltava algo nele. Com certeza não era material, porque ele tinha de tudo. Então, o que faltou nele que provocou o desejo de não mais viver? E eles começam a pensar: ora, para que nós possamos saber o que é a felicidade a partir do seu movimento oposto, então, a carência desse homem que veio a desejar e acabar com a sua própria vida, foi algo que não foi do plano material, com certeza, foi no plano espiritual. Então ele tinha uma carência espiritual. Retomamos a questão do alimento. Faltou um alimento do espírito que pudesse iluminar as suas ações no seu dia a dia, para que ele tomasse as decisões que trouxessem para ele sossego e felicidade. Então, caímos já num campo que é muito importante em Santo Agostinho, que é o campo da interioridade. Então, Santo Agostinho já começa a vislumbrar aí numa obra, ele chama da juventude. Agostinho não era jovem nessa época, já tinha mais de 33 anos, né? Mas como ele viveu mais de 70, ele acaba, né, tendo a possibilidade de ter uma vida mais do que o normal daquela época, né? Então, com 33 anos, ele já tinha muito a viver. Então, é chamado de escritos da juventude. Então, Agostinho, nesse momento, ele vai estar colocando na interioridade o caminho da felicidade. Ou seja, nós temos que ter algo dentro de nós que nos tranquilize, ou seja, cuidar do nosso próprio interior. Então, a partir daí, ele coloca a questão: se nós tivermos, nós não podemos possuir a Deus, já foi visto isso, mas e se nós pudermos ter a posse, não de Deus, mas da sabedoria? A posse da sabedoria, sim, seria a felicidade. Porque a sabedoria é eterna, ela é imutável, né? O que é então essa sabedoria? Seria algo que mais se aproximasse do divino e que pudesse ser parâmetro para os homens. E aí a gente vai já percebendo, né, qual é o caminho. O caminho tem que ser algo que seja parâmetro, algo que seja parâmetro humano, possível ao humano, portanto, parâmetro humano, e que também tenha uma dimensão divina. E nós sabemos que esse ser que é divino, ao mesmo tempo que é homem, é Jesus Cristo. Então, finalizando assim brevemente, parâmetro Jesus Cristo, aquele que toma Jesus como modelo de sabedoria e age a partir dos ensinamentos de Jesus para a sua vida prática, esse será feliz. Dessa forma, completa o diálogo A Vida Feliz. Professor Tarcísio, infelizmente vamos ter que dar um break para os nossos comerciais e obrigado pela sua exposição. No próximo bloco continuará conosco o professor Tarcísio de Oliveira, respondendo algumas questões sobre as ideias expostas por ele nesse segundo bloco. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais, Franco e Baixo Móveis e Panificador e Confeitaria Merengue. Filosofia no cotidiano, volta já, não saia daí.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor Tarcísio de Oliveira, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas por ele levantado. Bom, professor Tarcísio, de acordo com a sua exposição acerca do pensamento de Santo Agostinho, você nos afirmou que no diálogo há uma reflexão sobre o tema do desejo e que esses desejos estão sempre voltados para um sentimento de posse. Esse tema me parece que é bem atual nos dias de hoje, né? Basta olharmos para a cultura odierna da qual vivemos, onde cada vez mais, né, impera esse desejo individual com um consumismo excessivo, sempre se impondo aos seres humanos. Como se o consumismo hoje parece para nós que dá aos homens a sensação da felicidade. Pois bem, por que o humano, né, segundo as suas concepções, se ilude com essa ideia de felicidade igual consumismo? E continuando, né, e você poderia apontar quais são os males para o ser humano quando ele endeusa, quando ele se ilude com esse consumo excessivo? Sim. Essa é uma questão importante realmente para os nossos tempos, né? O ser humano do nosso tempo, ele é condicionado pela questão da posse de algo que possa, né? Trazer para ele o sentimento de uma plenitude. E é permitido isso, né? Então a publicidade, ela tem uma função de dar essa promessa ou essa esperança, né? Então, quando a pessoa ela projeta no objeto o sentido de uma felicidade, a gente olhando esse diálogo de Agostinho, a gente já vê que todo o caminho está completamente equivocado, né? Por quê? Porque Santo Agostinho diz para a gente precisa trabalhar o nosso interior. A gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, resolver as nossas questões conosco mesmo. A partir daí, com os nossos próximos, né? Com o nosso mundo social. Então, a gente vê, por exemplo, muito hoje em dia, que o centro mesmo da sociedade, que é a família, ela vive muito em função do consumismo, né? O pai que às vezes está trabalhando muito, portanto está muito ausente na família, e às vezes está viajando, aquele negócio todo, e para compensar uma ausência física, ou de proximidade, ou da função de pai, ele vai compensar de que maneira? Dando presentes para os filhos. Aí a gente vai ver que tem filhos de famílias muito ricas
que num certo momento ganharam tudo dos pais, num certo momento não tem mais relacionamento com os pais. Por quê? Porque o que eles queriam não era aquilo, mas o que eles queriam era ter um pai que simplesmente jogasse bola quando ele tivesse 4 anos, que levasse ele para o parque, né? Conforme outros amigos faziam. É por isso que Agostinho fala, isso é muito famoso no pensamento agostiniano, o ser humano contempla o céu, as estrelas, as montanhas, os mares, em busca de algo. E se sempre estiver contemplando fora de si, sempre vai estar em busca. Mas mergulha dentro de si, porque a verdade está em você. Então, esse pensamento de Agostinho é importante para a gente perceber que, na verdade, o consumismo é um movimento que a gente percebe que ele tem um desvio do seu caminho natural, né? Então, a posse de algo não pode ser o caminho da felicidade. Se nós somos pessoas, nós temos que ter relacionamento com outras pessoas, então aí vai dar uma série de complicações, né? A gente vê a grande questão do trânsito hoje em dia. Exatamente. Né? O carro é um dos grandes alvos do consumo, né? Todo mundo sabe disso. Então, um arranhão no seu carro já é um grande motivo de ofensa, né? Aquilo não deixa de ser apenas um objeto, né? E aí as pessoas acabam se matando pela questão do trânsito. Isso não tem sentido, né? Tem algo de errado, tem um desvio aí que está errado. Na verdade, nós percebemos o quê? As pessoas têm dificuldade de parar e pensar em si. Pensar que sobre os seus problemas no trabalho, enfrentar os seus problemas no trabalho, pensar sobre os seus problemas na família e ter coragem de enfrentá-los, né? Isso significa desprender energia com essas pessoas, com os relacionamentos. Se a gente desvia a nossa energia básica para objetos que estão no campo do exterior, a gente fica vazio. Por isso que a posse dos objetos, quando é satisfeita, gera o vazio. É aquele sentimento que a gente percebe muitas vezes com jovens, que termina um relacionamento amoroso, de 2 anos, 3 anos, sente o vazio. Como é que ele vai afogar suas mágoas? Fazendo compra no shopping. Você vê quantos jovens fazem isso? É verdade. E voltam com as sacolas, chegam no seu quarto, olham para aquelas sacolas e percebem que fizeram papel de palhaços, né? Para si mesmos. Isso quando percebem que fizeram esse papel de palhaço. Sim. Porque muitas vezes, não é? Não se percebe esse papel de palhaço diante do consumo, né? Quando não se percebe papel de palhaço, o relacionamento fica muito difícil, né? Aí vai gerar agressividade, né? Porque aquilo, aí pegando um elemento porque Agostinho ele tem um caminho da interioridade que, claro, vai levar depois à psicologia, né? E aí pegando um exemplo da psicologia de Jung, que vai trabalhar a questão da sombra, né? Que é aquela parte de nós que nós não trabalhamos em nós e que faz parte de nós e nos persegue, então ela se incomoda de não ser trabalhada, de ser rejeitada, né? Então isso vai exteriorizar no quê? Em agressividade. Por isso nosso mundo é muito agressivo, né? Professor, Santo Agostinho pode ser tido como o pai da psicologia. Como o professor entende o processo de interiorização e exteriorização como forma de devolver ao mundo as impressões recebidas de um mundo já existente, experimentadas pelo indivíduo socialmente? É uma boa pergunta, né? A gente percebe na obra de Agostinho que o sentido do mundo exterior para ele é um sentido que deve ser diminuído, né? A gente lembra que Agostinho foi platônico, né? Então a base do pensamento agostiniano está em Platão, né? Então já percebemos a relação aí. A diferença é que com Agostinho, o que seria em Platão o mundo das ideias num outro campo está já no interior do ser humano, né? Então, se você trabalha esse interior, você cai e sai do efêmero, né? Que seria o mundo exterior. Então, Agostinho, que é visto muitas vezes, né, como aquele jovem que fez de tudo na vida, né?
aí de repente, né, virou santo, tal, né? Então isso é uma visão que às vezes foi o próprio Agostinho que trouxe esse preconceito, né? Porque ele foi um jovem. O jovem gosta de beber, gosta de namorar, né? Gosta da juventude, né? Então ele foi um jovem. Acontece que naquela época a conversão tinha um sentido completamente diferente do que a gente imagina hoje, né? Conversão era mudança de vida mesmo, tanto que ele abandonou a profissão, né? E ele sabia de tudo isso, né? Que ele ia mudar a sua vida, então ele demorou muito para essa conversão, né? Por isso que nas confissões ele pega e fala com muita angústia, né? Eu sei que eu tenho que ser cristão, mas por que não há de ser agora já, né? E vai adiando, até que no momento que ele pega um escrito de Paulo, uma carta de São Paulo, ele vê mais ou menos o drama da sua vida naquela carta, ele sente que o start, né, o começo da sua conversão tem que se iniciar naquele instante mesmo. E aí ele muda, né? A questão da referência da sua vida, né, que foi uma vida ligada à questão da juventude, às vezes faz com que tenhamos alguns preconceitos. A questão não é bem essa, é que Agostinho percebe que o mundo exterior não nos satisfaz plenamente, não é alimento espiritual. O alimento espiritual tem que haver, e nós temos que ter o alimento também físico, né? E aí é uma coisa que eu coloco, né? Quando não temos alimento físico, nós sentimos a doença e vamos até as doentes por causa das dores. E dói na gente, vamos falar assim. Acontece que sem o alimento espiritual nós vamos ficando doentes espiritualmente. Não dói em nós, dói nos outros. Com o nosso estresse, com o nosso mau humor. E a gente não percebe a doença e não busca auxílio de ninguém, né? Então acho que esse é um caminho que faz a gente pensar que Santo Agostinho nos convida a busca de uma ajuda, né, no sentido espiritual, de alimento espiritual, porque veja, a arte, por exemplo, é alimento espiritual, né? A filosofia é alimento espiritual. Como é que está a arte hoje em dia? A valorização da arte, o ensino das artes nas escolas, por exemplo, né? Da filosofia está voltando agora. Então a gente percebe que a sociedade é uma sociedade que está doente num todo, né? No sentido amplo da questão espiritual, né? Então Santo Agostinho nos convida a ver isso, né? A ver a questão do sentido da arte como função educadora da sociedade, né? Como sentido da própria filosofia, né? Porque ele não se convencia apenas pela fé. A fé tinha que ser algo que tinha que ter uma conexão lógica na sua cabeça, né? E a gente vê tanta manifestação, né, religiosa, profundamente fechada nos seus limites, não dialoga com ninguém, campos muito pequenos, né? Isso vai fechando o mundo, né? Vai trazendo mal-estares, né? Ok. Jean? Bom, professor Tarcísio, a minha questão aqui é sobre o finito e infinito, do qual também muitos filósofos modernos trataram desse tema. Mas aqui, nossa questão é Agostinho. Bom, seitos nós, seres humanos, finitos, e Deus, infinito, né? Como o Santo Agostinho, mais especificamente na obra da qual você expôs hoje, o Diálogo sobre a Felicidade, trata desse problema. Né? Queria que você aprofundasse, você comentou, mas queria que você aprofundasse um pouco mais esse problema. E como que segundo a sua ótica, que esse tema também pode ser útil para nós? Tá. Então a questão, no diálogo, o ser humano ele tem a questão temporal. Nós pertencemos a um mundo que tem uma dimensão de tempo, né? Nós somos assim. E Deus não é assim, né? Deus tem uma característica que foge do temporal. O ponto de convergência é a figura de Jesus Cristo, né? Que é central, claro, em Santo Agostinho. Pelo dogma cristão, Jesus Cristo, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus, né? Então, ele é plenamente humano e divino, né? Não é meio homem, meio Deus. É plenamente humano, plenamente divino. E é uma questão que ainda hoje a teologia discute bastante, né? Sobre esse mistério, né? E aí a gente coloca na teologia o que vem a ser mistério, que às vezes se imagina que mistério é aquilo que não pode ser respondido e a gente tem que se conformar. Não é isso.
né? O mistério é aquilo que tem tanta resposta que a gente consegue resposta, mas já tem um monte para dar. E é quase que infinita em poder de respostas, né? Então o mistério é aquilo que a gente consegue compreender uma pequena parte, mas até tem muita coisa para ser descoberta. E a gente não consegue a total compreensão, né? Às vezes está fora do nosso domínio. Então, em Jesus Cristo, nós vemos a dimensão temporal de um homem, né? E aí, por isso que Jesus Cristo é exemplo, porque o que nós percebemos em Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele nasceu, ele teve uma família, ele teve uma missão, ele viu dificuldades sociais da sua época, ele fez uma ação com relação aos excluídos da sua sociedade, ele sabia que ele estava para ser morto, foi ameaçado de morte inúmeras vezes, mas ele tinha um ideal, como ser humano, ele tinha um ideal, né? E tinha uma plena comunicação com o chamado Pai, né? Então, esse Jesus Cristo, fiel até o último instante, porque mesmo sabendo que ele podia sofrer uma morte terrível, ele nunca abandonou o seu ideal. Então, essa é uma grande questão de ensinamento que Jesus nos dá, que é como acontece o nosso posicionamento com relação à opressão, né? E até o Augusto Boal coloca isso a partir do teatro do oprimido. Para ter opressão tem que ter o opressor e o oprimido, os dois ter um aspecto de colaboração. Porque se o oprimido se deixa oprimir, acontece opressão. Se o oprimido não se deixa oprimir, não acontece opressão. Jesus não se deixou oprimir. Tentaram calar a sua voz de todas as formas, ameaçando, tentando colocá-lo em situações difíceis, mas ele foi fiel até o fim. E na cruz ele teve vários ensinamentos. Então isso dá para a gente, na nossa questão temporal, um parâmetro. Olha, Jesus também pôde nos ensinar como enfrentar a opressão. E nós podemos nos espelhar neles, né? Ok. Professor, eu tenho uma questão aqui, antes eu vou expor de uma forma um pouco mais alongada, até meio que para justificar a questão que é um pouco mais incisiva. Então, temos dito nos programas, né, que o objetivo da filosofia é o de solucionar problemas existentes no cotidiano dos homens. Enquanto historiador, eu entendo que Santo Agostinho, homem do final da Antiguidade Romana e que vivenciou o início do lento processo de transição da Antiguidade para o feudalismo, certamente se imbuiu de sua contextualidade histórica para a produção de sua obra especificamente patrística e com referenciais que não são apenas platônicos, mas também, de certo modo, influenciada por outros padres filósofos, como foi o Eusébio de Cesareia, de tendências políticas claras para o processo de institucionalização da Igreja Católica Ortodoxa Bizantina. No entanto, trata-se aqui de entender o modo como podemos nos valer da filosofia agostiniana para a compreensão de problemas não daquela, mas da nossa cotidianidade. O senhor traz até nós a questão do consumismo, fato de indiscutível relevância para nossos tempos, já que denota tanto a miséria espiritual quanto a material posta em ação no cotidiano de nossa sociedade globalizada. Porém, se me permite uma respeitosa provocação, o professor traz o fator afetivo da felicidade enquanto estado de espírito do ponto de vista de Santo Agostinho. Pois bem, Marx, em sua crítica à filosofia do direito de Hegel, entende que a religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular, o seu point d'honneur espiritualista, o seu ponto de honra espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua base geral de consolação e de justificação desta miséria. A religião, para Marx, é a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. E aí a famosa frase que sempre deslocam do lugar, que ele diz: a religião é o ópio do povo. A religião existe para Marx, então,
como felicidade ilusória dos homens, assim como a consciência de que ela é justificação da miséria real, leva à conclusão de que aboli-la enquanto tal é a exigência de sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição é apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões, porque é miserável. Como o senhor responderia a Marx, de forma a provar-lhe que o pensamento agostiniano, portanto religioso, de fato leva o homem à transformação de sua vida objetiva e daí encontrar saída para o cotidiano que deve ser rompido no sentido da emancipação ad hominem, para o ser humano, para a humanidade, a emancipação humana? É uma boa questão. A palavra religião vem de religare, né? Então a religião tem que religar o quê? Religar o humano no seu aspecto divino, no seu aspecto da sua grande espiritualidade. Se a religião não faz essa função de religar, ela está falhando, né? E às vezes ela falha, né? Segundo, a igreja, que é a religião cristã na questão em Agostinho, a igreja é formada por pessoas, né? Então sempre tem que ter claro isso. As pessoas são falhas, né? Então, nesse aspecto de falha, às vezes a religião pode sim ser um ópio do povo, né? Então, se a religião está mais preocupada com a vaidade, né, de certas pessoas dentro da própria igreja, né, tirando espaço de outros que estão tendo uma ação às vezes mais efetiva, né? A gente lembra, por exemplo, da carta de Tiago, que é uma carta que às vezes alguns gostariam de, né, esquecer na Bíblia, né, que São Tiago fala assim, o diabo também tem fé. Mas por que ele não está salvo? Porque ele não tem boas obras, né? Então o mais importante são as boas obras, né? Essa é a grande lição de Jesus, né? Jesus foi somente no sentido de realização de obras, né? Então, aquele pensamento, eu devo sofrer, conformista, né? Devo sofrer nessa vida, porque depois vou ter a recompensa do céu, sai dessa, né? Você está numa infelicidade profunda, né? Você está num caminho equivocado. Não podemos pensar assim. A felicidade é para agora, né? E ela deve permanecer, né? Aí a gente vê que a infelicidade é uma questão de estarmos no mal, né? Que é uma questão importante de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha uma grande... Isso foi um grande pensamento que levou ele também a essa reflexão filosófica, ao caminho da filosofia. A questão era a seguinte: como responder à questão, se Deus é bom, por que tem o mal? Como existe o mal? Foi Deus que criou esse mal? Né? Aí ele vai chegar à seguinte conclusão: o mal não existe, é a privação do bem. Da mesma forma que a luz existe, se tira a luz, fica só com a escuridão. Então, se você está junto ao bem, junto a essa espiritualidade, junto a essa divindade, e ele sentiu isso na sua vida, essa luz interior, você tem essa realização interior, né? Isso emana de você. Se você não tem isso, você está no oposto, né? Nessa escuridão, que a privação, a ausência de tantas coisas, né? Então, quando a religião ela não é luz, com certeza é o oposto, ela é escuridão. Então, uma religião que, por exemplo, mata, uma religião que faz guerras, né? Uma religião que não está para ser luz no mundo, ela não faz a sua função, ela está fazendo o contrário, ela está trazendo trevas para o mundo. E aí, Agostinho com certeza iria argumentar profundamente com esse tipo de religiosidade, né? Porque para Agostinho, a religião tem que ser algo claro e distinto, né? Pensando em Descartes, né? No sentido bem assim cartesiano de que, e Descartes tem muito de Santo Agostinho, né? De que nós temos que ter explicações racionais, nós temos que ter a compreensão da nossa fé, por isso que Deus nos deu o pensamento, né? Bom, professor, infelizmente estamos com o nosso tempo estourado. Nós temos aqui no programa duas questões que são feitas, são padrões, minha e do Henry, feita para todos os entrevistados.
Como o tempo estourou, nós vamos deixar registrada no site. Vou pedir que o senhor responda e que os nossos telespectadores possam visitar no site as suas respostas, ok? Bom, professor Tarcísio, muito obrigado pela sua participação e pelas suas respostas e exposições. Bom, muito obrigado, professor Tarcísio, pelas respostas, pela participação no programa, e já gostaria de antemão contar com a sua participação em programas futuros. Eu agradeço. Bom, está encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do ator, professor e teólogo Tarcísio de Oliveira e aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cantareira. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos colaboradores deste programa, DAF Soluções Digitais, Franco e Baixo Móveis e Panificador e Confeitaria Merengue. Boa noite. No repertório de hoje, utilizei músicas renascentistas, na sua maioria de autores anônimos. Escolhi esse repertório pela sua construção modal e não tonal, que é uma característica da música renascentista e é a base do canto gregoriano. Para deixar mais claro para os telespectadores, música modal é um tipo de composição na qual utilizava-se os modos gregorianos ou modos eclesiásticos, como também eram chamados, modos da igreja. Esses modos eram uma sequência de notas musicais com determinada estrutura, diferente do que utilizamos hoje na música tonal. Esses modos recebiam os nomes de dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio e jônio. As músicas que toquei não pertencem à época de Santo Agostinho, mas têm essa base de construção modal na qual citei. E no próximo programa continuaremos com o nosso ciclo acerca do humanismo. Contamos com a sua audiência. Boa noite e até a próxima semana.